E aí, pessoal, beleza com vocês? Voltamos aqui de novo para a nossa aula de Sociologia. Nós estamos discutindo a relação de arte e cultura com o capitalismo. Na primeira aula nossa, eu falei com vocês, fiz um breve resumo sobre a história da arte. Comentei com vocês como que ao longo da história a arte demonstrou ter um poder de crítica, né? Em várias épocas da história, a arte serviu para elevar o caráter humano, levar o ser humano a um nível de maior reflexão, de pensamento. E aí, segundo alguns pensadores de uma escola filosófica chamada Escola de Frankfurt, na Alemanha, a arte no capitalismo ela passou a ter uma outra função. A arte e a cultura passaram a fazer parte da lógica do capitalismo. A arte foi mercantilizada. E é isso então que nós veremos nessa aula. O que é que esses pensadores defendem em relação às críticas que eles fazem em relação ao capitalismo e à cultura e à arte. Vamos lá então. Esses são os pensadores mais famosos aí da Escola de Frankfurt. Na ordem ali, tá? O Max Horkheimer, o Theodor Adorno, o Walter Benjamin e o Herbert Marcuse. O Herbert Marcuse está vivo até hoje, dá para ler ainda as reflexões dele, o que ele pensa sobre o mundo hoje em dia ainda. Ok? Vamos seguir ali. Então, quem são esses pensadores? Eles eram alemães, e aí judeus alemães, certo? E aí quando então começou lá as perseguições aos judeus na Alemanha, do Hitler contra os judeus, eles migraram para os Estados Unidos para fugir então da perseguição do nazismo. E chegando lá nos Estados Unidos, eles chegaram a uma conclusão quando eles observaram a cultura estadunidense. Eles perceberam que lá nos Estados Unidos a cultura não tinha uma função reflexiva. Diante disso, então, eles cunharam um termo chamado indústria cultural. O que é isso aí? A cultura ela se adentrou ao capitalismo, passou a fazer parte da lógica capitalista. Assim como no capitalismo industrial, os produtos que nós consumimos são produzidos em massa para a gente consumir e jogar fora e comprar outro, eles também perceberam que a arte passou a ter essa função, passou a ter essa lógica de agir dentro do esquema do capitalismo, de ser algo a ser consumido sem reflexão nenhuma e ser jogado fora. Tá? Então, inicialmente, por isso então eles cunharam o termo indústria cultural. Já devo adiantar a vocês que esses pensadores são de orientação marxista. Se eles são de orientação marxista, é claro então que esses pensadores vão aí criticar a relação da arte com o capitalismo. Vamos seguir ali. Então, segundo os pensadores, qual deve ser a função da arte? Então, para o Theodor Adorno e para o Max Horkheimer, a arte tem uma função de provocar o indivíduo, não é a diversão. Há algum problema nisso aí? O que vocês acham? Então, para eles, a arte tem que provocar, fazer com que o indivíduo perceba a realidade para ele entender o mundo. Segundo, então, eles, a arte no capitalismo não estava mais tendo esse papel aí de reflexão. Ok? Ela não estava provocando mais. Lembra que eu falei com vocês que lá no teatro grego a tragédia tinha a função de causar a catarse, que era melhorar a alma, o indivíduo sofria vendo a história do herói que morria ao final dela, né? Então eles achavam que no capitalismo a arte não estava tendo, a arte e a cultura não estavam tendo esse papel de provocação do espírito humano do indivíduo, ok? Então qual a crítica que eles fazem? Que a lógica mercadológica do capitalismo invadiu todos os aspectos da cultura. O cinema, o rádio, que nos anos 30 era o principal meio de comunicação, de transmissão de eventos culturais, a indústria fonográfica das músicas e as revistas, tudo isso aí foi invadido pela lógica do capitalismo. Passou a ser mais um produto produzindo em grande quantidade, produzido em massa, as pessoas têm que consumir e daqui a pouco já tem um outro produto cultural para você comprar, consumir, vender e jogar fora novamente. Além disso, continuando as críticas aqui, os bens culturais passaram a ser produzidos industrialmente. Então, aquele bem cultural, a cultura, desculpem, a cultura, que deveria ser um meio de emancipação intelectual, de tornar o indivíduo liberto da dura realidade, de compreender a realidade, passou a ser um meio de diversão. Então o indivíduo agora não, ele apenas ria, ele apenas se divertia.
Ele não tinha mais reflexão na arte, naquilo que ele consumia de cultura. A mente do indivíduo passou a se esvaziar das questões, dos problemas sociais. Então a arte passou, a cultura passou a esconder os problemas. Ele viu, quando ele vê revista, quando ele vê uma música, quando ele vê TV, ele não vê mais a realidade nua e crua. O que ele vê é uma invenção, é um mundo maravilhoso, uma casa maravilhosa. Então a arte passou a esconder a realidade, ok? Vejamos, por exemplo, o exemplo de uma poesia lá embaixo ali, ó, dos filósofos João Lucas e Marcelo. E a segunda música do Chico Buarque de Holanda, escrito na época da ditadura. Quero que vocês leiam aí, vou deixar para vocês, não vou ler essa poesia fantástica do João Lucas e Marcelo. Vou deixar para vocês. E aí, para vocês compararem com a canção escrita lá nos anos 70 pelo Chico Buarque de Holanda. Reparem a diferença que há nas duas canções, ok? Só para vocês se divertirem um pouquinho aí. Vamos continuar lá então. Então, qual a tese deles? A indústria cultural, ela facilita o consumo dos bens culturais. Ela não exige reflexão e nenhum esforço intelectual. Tudo é facilmente compreensível. O filme é facilmente compreensível, a novela, o BBB, tudo é fácil de entender. Não tem nenhuma crítica dura que o indivíduo tem que mergulhar, pensar, refletir. Esses produtos que são facilmente entendidos pelo indivíduo são produzidos em massa. Tá? Então, essa é a função. Vamos produzir um produto para as massas assistirem. Não pode ser pesado, não vai ser uma ópera, não vai ser uma canção difícil, porque assim a gente não consegue que eles consumam. Tem que ser um produto de fácil consumo para as massas. É isso então que diziam ali os pensadores da escola de Frankfurt. E aí então, segundo eles, as pessoas passariam a receber a arte aí de modo passivo. Então não interessa a essa indústria fazer pensar. Se a realidade é dura, se o indivíduo passasse a entender a realidade, o indivíduo se voltaria contra a realidade. O indivíduo se voltaria contra o sistema que o explora. Então a função dessa arte produzida pela indústria cultural é justamente a de divertir. Não é provocar angústia e incômodo no indivíduo. Ele trabalha o dia inteiro, então quando ele chega em casa e senta no sofá lá, ele vai ver algo para se divertir. Ele vai se idiotizar, ele vai esquecer a realidade que o cerca ali. Então é isso que a arte, segundo os pensadores da escola de Frankfurt, é isso então que a arte e a cultura têm feito. Os indivíduos têm apenas a função de chegar em casa e descansar, mas não... Depois a gente vai discutir esse conceito de descansar também aí, tá? E enquanto ele descansa, ele assiste comerciais, ele compra aquilo que ele produziu na indústria, ele agora vem em comerciais e ele tem que comprar. Então não é bem um descanso, não. E mesmo durante assistindo um filme, uma novela, algum evento na TV, um evento cultural, aparecem lá produtos que ele tem que comprar para poder funcionar o capitalismo, ok? Vamos seguir ali. Então, mas o que é massa? Então, massa não é massa de comer, não, tá? Massa é um aglomerado de indivíduos heterogêneos, que são diferentes, mas que são tratados pela mídia de forma homogênea, ou seja, iguais. Todas as pessoas vão consumir o mesmo produto. Então, todos vão consumir a mesma coisa. Por isso, então, que essa população agora é chamada de massa. Cada indivíduo é único, mas agora com o capitalismo, que produz tudo em massa, os tênis são iguais, os celulares são iguais, tudo é igualzinho, as pessoas então têm que ser, os seus gostos têm que ser homogeneizados, ou seja, têm que ser igualados, porque assim fica mais fácil do capitalismo vender aqueles produtos que ele produz, correto? Então essa é a função aí de ser uma massa. O capitalismo que precisa que nós sejamos massa para consumirmos tudo aquilo que ele produz. Eu sou único, você é único, vocês são únicos, cada um de vocês é um, mas o capitalismo nos trata como se nós fôssemos iguais e passa a fazer com que a gente tenha o mesmo gosto. Nós vamos ouvir a mesma música, consumir o mesmo tênis, usar a mesma roupa da moda. Quem usa uma roupa diferente sofre chacota. Então, o capitalismo produz em massa e trata os indivíduos como massa. O povo é tratado como massa também, ok? Então, para que existe essa homogeneização? É para despersonalizar, tirar de cada um de nós aquilo que é único em nós.
E com isso, então, ele consegue manipular. Ora, se eu vejo um monte de gente usando uma roupa e eu estou usando uma diferente, eu estou me sentindo mal. Então eu vou passar a usar aquela roupa lá, que vai ser a roupa da moda. Então esse fenômeno aí de todo mundo usar a mesma coisa, ouvir a mesma coisa, cantar a mesma coisa, é um fenômeno agora desse mundo industrial, em que tudo está dentro da lógica capitalista. A nossa vida, a minha, a de vocês, está dentro da lógica capitalista e temos que fazer aquilo que o capitalismo nos manda. Lembrando, esses pensadores são de orientação marxista, por isso então que o tempo todo estão fazendo uma crítica aí a como a arte e a cultura são produzidas no capitalismo e qual a função delas. Você pode achar que eles estão errados, que isso não funciona, que não é bem assim. Então, o que acontece na sociedade industrial de produção em massa? Qualquer elemento se transforma em mercadoria, inclusive nós. Quando você vai ao mercado de trabalho se oferecer para um emprego, você está se vendendo como um produto, ok? Então, tudo no capitalismo é mercantilizado. Então, o capitalismo também entrou na cultura. O capitalismo está em todos os aspectos. A cultura não poderia ficar de fora. Então, os bens culturais passam a ser mercantilizados. As opções de cultura e lazer também são produtos a serem consumidos. Eu tenho que pagar para ir num show. Quando eu vejo uma live, o cara está vendendo uma cerveja, está vendendo um produto. Quando tem um feriado, Dia das Mães, Natal ou Páscoa, que é um bem cultural, esse feriado que é cultural agora também passou a estar dentro da lógica do capitalismo. Por que os comerciantes gostam de feriados? Porque nesses feriados aumenta o consumo de produtos. No Natal, que é o nascimento de Cristo, para os cristãos, nós compramos um monte de presente, roupa nova, né? Então, tudo o que é cultural agora passa a estar dentro da lógica do capitalismo. Compreendem? Essa então a crítica que eles, pensadores da Escola de Frankfurt, estão fazendo na relação entre capitalismo, arte e cultura. Então tá ali, ó. Tudo passa a estar inserido na loja de consumo. Tudo é padronizado. Então é como se todo mundo vai usar a mesma coisa. Os seres humanos não criam mais, eles não pensam mais criticamente, eles apenas consomem. Então a arte agora, no capitalismo, ela deixa de ser provocativa. Temos ali um exemplo, tá, de uma arte provocativa, né, contrariando os pensadores de Frankfurt. Mas quantas pessoas conhecem essa obra aí do Roland Strahler, que é um artista vegano? Quantas pessoas têm acesso a essas culturas que são críticas? Quantas pessoas querem ter acesso a essa arte e a essa cultura que é crítica? Então, percebam só, a lógica do capitalismo de fazer com que nós sejamos consumidos e consumidores parece que tem funcionado. E consumimos coisas que são simples de entender. As novelas são simples, as histórias são simples, tudo é simples. Nós não pensamos mais criticamente, não produzimos mais grandes obras. Nós agora apenas ouvimos coisas simples, histórias simples, porque tudo tem que ser de fácil consumo, porque daqui a um mês já não vai estar valendo mais, eu vou querer outra coisa que seja de fácil consumo, que me cause prazer, que me cause diversão. É isso então, ok? Então, para a indústria cultural, nós aqui, a massa, nós somos apenas um conjunto de consumidores. Só isso, que nós não somos pessoas, nós somos indivíduos com gostos diferentes, com sentimentos, com ideias de mundo, as coisas assim. Somos apenas consumidores de bens de consumo. E aí a cultura também vai ser transformada, né, nesse bem de consumo aí. Continuando. Então, o que isso tem a ver com a produção cultural e artística? Então, se por um lado, antigamente, lá nos governos totalitários do Stalin, do Hitler, do nazismo, do fascismo, se por um lado, então, massificar era usada para exercer domínio político, agora, no aspecto da produção de bens culturais, a cultura é usada para divertir e distorcer a realidade. Como eu falei agora há pouco para vocês, né, você vai assistir novela, como que é a casa dos personagens das novelas? São casas fantásticas, maravilhosas. Então você distorce a realidade. A pessoa que está assistindo dentro de um barraco, ela sonha em ter aquilo ali. Só que dificilmente ela vai perceber que o sistema não vai levar ela para aquilo ali. Então a função dos bens culturais é apenas divertir e distorcer a realidade. Fazer com que o indivíduo não perceba o que está acontecendo com ele. Quantas novelas levam a gente para a reflexão crítica?
quanto as músicas atuais nos levam a ter uma reflexão crítica. Cita para mim uma música, quem quer lembrar aí, uma música atual agora famosa, que tenha uma reflexão crítica, tem que ser famosa, que seja cantada por todos. Coloca para mim embaixo nos comentários aí, ok? Então, nossa aula de hoje é isso. Obrigado, ficaremos na próxima aula. Vamos discutir cultura erudita e cultura de massa, ok? Obrigadão, gente, valeu, até a próxima.